Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a pastora Luana França, esse é o momento do devocional Eu Me Disponho, o momento da ministração da palavra. Para quem já é conhecida aqui no canal, já está inscrita aqui no canal, sabe que esse momento é o momento da ministração, o momento que a gente pode ter um tempo maior, né, para receber aí do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nos entregar acerca da palavra dEle, que é viva, eficaz e que tem trazido grandes mudanças na nossa vida, né? Tem mexido aí com as nossas vidas. Irmãs, eu não sei, eu posso dizer de mim, sabe? O tempo que eu tenho aqui parado para gravar esses vídeos, o Senhor tem feito muita obra na minha vida, algumas correções na minha vida, outras Ele vem me aprimorando, me fazendo crescer como mulher, né? Me maturando mesmo como mulher de Deus, e isso é magnífico. É claro que todo crescimento ele requer algumas renúncias, muitas vezes nós perdemos algumas coisas que nós gostamos, né? Coisas que nem são tão necessárias para nós, viu? Mas a gente carregava com a gente e Deus ele vai dando aquela parada nas arestas, né? Mas enfim, o agir de Deus tem sido grande através desses vídeos, através da ministração da palavra. Para você que já está aqui no canal há um tempo, né? Eu quero pedir para você que compartilhe esse vídeo, dá um like, sempre que você vê aí, dá um like, compartilhe esse vídeo com mais irmãs, né, com mulheres que você conhece, porque, irmã, a partir do momento que você se coloca na frente da televisão ou do celular para ver esse vídeo, aí você também pega um pouquinho da responsabilidade de estar espalhando, né, a palavra do Senhor para todo mundo, as boas novas do Senhor, para todas as irmãs que você conhece. Então assuma essa responsabilidade, sabe? Faz a sua parte, compartilha esses vídeos. E para você que é nova aqui no canal, seja bem-vinda mais uma vez. Aí você deve estar, pastora, eu tô meio perdida, é a primeira vez, seja bem-vinda de novo. Aqui a gente fala de Jesus de manhã, de tarde, de noite. Temos oração da manhã, temos o devocional Me Disponho, oração da noite. Tem agora as lamparinas de palavra, que cada dia o Senhor está entregando mais. Eu estou compartilhando aqui no YouTube, eu compartilho no meu perfil no Instagram. E aqui na minha página do YouTube você vai ter lá, logo no início da página, você tem o link. Tem o link do YouTube, do meu Instagram. Você pode clicar lá para você acessar minha página no Instagram, tá bom? Me segue lá no Instagram também. Todos os dias eu tô publicando um vídeo diferente sobre o Lamparina de Palavras, mas, né, é um vídeo um pouquinho mais curto, tá? Então ele não é um vídeo longo como a ministração aqui no YouTube, tá bom? Olha só, irmã. Aí você pode clicar em inscrever-se, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e faça como as irmãs. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o link do canal para que outras irmãs também tenham acesso, né, a esse mundo, né, que nós aqui, essa virou uma comunidade de mulheres que buscam a presença de Deus, que buscam estar firmes na comunhão com o Senhor. E hoje o Senhor trouxe uma palavra para nós maravilhosa, magnífica, que vem para edificar nossas vidas. Eu vou escrevendo aqui algumas coisas também, sabe? Eu vou anotando. Abre a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, mas antes de começar a ministração, eu sempre peço a Deus direção e eu convido você para fazer isso comigo agora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença, primeiramente agradecendo ao Senhor por este momento. Eu consagro a minha vida ao Senhor para que o Senhor venha fazer a Tua vontade prevalecer. Que neste momento eu diminua, que o Senhor cresça e que Sua vontade prevaleça. E que acima de todas as coisas nós venhamos receber do Senhor toda palavra da forma como o Senhor entregar. E que não somente para nós, mas para todas as mulheres que venham receber essa palavra, que ela seja uma palavra que venha construir um novo caminho na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Olha só. Vai lá no livro de Jeremias, o capítulo é 32, o versículo é 27. Se você é uma mulher que tem o hábito de estar lendo a Bíblia, glória a Deus pela sua vida, né? Mas eu gostaria muito de pedir a você que você não tivesse só o hábito de abrir a Bíblia quando você vê um vídeo aqui no canal, ou quando você vai na igreja, que seja uma mulher que esteja construindo o seu jardim em Jesus, né? Que esteja construindo a sua vida em Cristo, né? E essa busca, pela comunhão, por conhecer a Cristo, a Jesus, né? A Deus mais profundamente, seja cada vez maior, né?
através da leitura da palavra, para que você possa conhecer aquele Deus que você serve, para que você possa entender de forma efetiva a palavra de Deus que se renova todos os dias, tá bom? Então, o livro de Jeremias, o capítulo é 32, versículo é 27. E o Senhor vai dizer o seguinte: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil para mim? Tem uma outra passagem na Bíblia que o Senhor também questiona. Essa passagem aqui, em Jeremias, o Senhor está falando acerca, porque os caldeus e Nabucodonosor, os babilônicos, começam a entrar em contenda com o povo de Israel, e se vê, já se percebe que realmente o povo babilônico vai tomar conta ali da cidade. E aí o Senhor, mas só que o Senhor já tinha alertado o povo quanto a isso, né? Então, quando começou a ter aquela contenda, Jeremias começou a falar com Deus, né? Senhor, será que o Senhor não consegue fazer assim, fazer assado? Aí Deus respondeu para ele: eu sou o Senhor, Deus de toda a carne. Há algo difícil para mim? Só que o Senhor estava querendo dizer para ele: isso aqui que está acontecendo é permissão minha, porque eu já tinha te avisado, né? Deus já tinha avisado. Então, na verdade, ele não deixou de... aquilo não estava acontecendo porque era difícil para ele. É isso que ele queria dizer. O que está acontecendo hoje aqui, Jeremias, é algo que eu já tinha pedido a você para avisar o meu povo que ia acontecer. Então, eu não tô falando... Isso aqui não é porque é difícil para mim resolver. É porque é a minha permissão. E aí, né? Essa é a palavra que o Senhor vem nos entregar hoje. Tem coisas, tem ventos que são permitidos por Deus. E sabe qual que é o mais interessante? É que o Senhor avisa. O Senhor avisa. Domingo passado, num culto, o bispo no altar, ele usou uma frase que eu até ia... Foi tão de impacto, mas no fim eu acabei não... Eu ia anotar no WhatsApp. Ele disse o seguinte: se você está passando por prova e você está sendo pega de surpresa, você está orando pouco. A comunhão tá pequena. Porque se você ora muito, você ouve a voz de Deus. Porque Deus ele sempre avisa. Ele sempre avisa. Todas as vezes que Israel foi passar por um processo difícil, e não foram uma nem duas vezes, porque eles sempre caíam no erro da idolatria, né? Sempre se misturando com outros povos e começando a pegar a identidade daqueles povos, que era algo que Deus sempre abominou. Pedia para que não se misturasse, para que não pegasse os costumes, para que através desses costumes não viessem a idolatria, e pegando bagagem dos outros, mas Deus sempre avisava. Então, irmã, hoje Deus traz uma mensagem para nós. Sempre o Senhor, ele nunca vai chegar assim, as coisas que são permissão de Deus e que são para nossa correção, muitas vezes são desagradáveis. A situação é difícil de passar, sabe? Porque a gente quer sempre engrandecer o nome de Deus através de grandes feitos, de milagres e de coisas que venham beneficiar e que estejam de acordo com o que a gente quer. A gente quer sempre viver o quê? Do melhor dessa terra. A gente quer sempre viver os bons momentos, os momentos de fartura, de alegria, enfim, sempre de felicidade. Só que nós temos aquela questão de colheita, de consequência das escolhas, e tem coisas que, assim, nada que vem para nós é algo que Deus criou da mente dele. Eu vou fazer ela passar por isso para provar para ela que eu sou Deus. Na verdade, o Senhor, ele permite, né? Por quê? Porque nós fazemos escolhas ruins. O Senhor poderia interferir nessas escolhas, poderia interferir na resultante dessas escolhas e falar: não vou deixar ela passar por isso não, porque igual a gente que é pai e mãe, a gente não avisa o filho. Quando a gente vê todo o cenário, né? Porque a gente já viveu, passou por muita coisa. Você que é mãe hoje, talvez muitos que estejam me assistindo não são, mas as que são e têm filhos grandes, vai entender o que eu tô falando. Às vezes o seu filho, ele tá num caminho que você olha e fala assim: olha, isso aí vai dar ruim.
Sabe por quê? Porque não é assim, isso aí não é agradável. Quando você tá na presença, você já sabe que não é agradável aos olhos de Deus, você fala, vai dar ruim, porque se não é agradável aos olhos de Deus, Deus, ele se afasta, ele não vai ficar agindo no que ele não se agrada, ele não vai entrar num cenário que ele abomina por causa de você, por causa do seu filho, não vai. Ele entra depois, né? Porque aí quando a lambança tá feita, quando o negócio tá dando ruim, só quem pode resolver é ele, e a misericórdia dele vem primeiro, né? Porque Deus às vezes se ira com a gente, com as coisas que a gente faz, mas a misericórdia dele sempre chega primeiro. E aí, depois, né, da lambança, aí ele entra para ajudar a gente a limpar. Ele entra para ajudar a gente a suportar o peso dessa escolha, dessa consequência. Então, é a nossa vida num contexto e tudo que nós vivemos, tudo que às vezes nós julgamos, porque Deus não me vê. Não, Deus vê sim, irmão. Deus vê sim. Deus, ele tem poder e autoridade para tudo, só que as consequências das nossas escolhas, nós temos que realmente arcar com elas, né? Então Deus fala, o Senhor está falando, há algo difícil para mim? Não há, eu sou dono de tudo. Só que se você escolheu fazer A, você tem que colher a consequência do A. Porque se você não, porque colhendo, gente, e eu não estou dizendo que é você, mas você, se for você, você vai saber. Se não for você, você já deve ter testificado, deve ter visto muitas pessoas nessa situação, porque tem pessoas que estão sempre colhendo a mesma coisa. Uma vez no altar, o meu bispo falou o seguinte, que nós venhamos clamar a Deus por misericórdia, vamos abandonar velhas práticas e vamos cometer erros novos, pra gente não ficar... Aí ele até riu, ele falou, gente, eu não tô querendo que vocês errem, mas se for pra você tropeçar, que não seja sempre no mesmo erro. Mas nós vemos, gente, nós vemos muitas pessoas vivendo a mesma condição sempre. Isso significa que essa pessoa, ela está persistindo em situações. Então, por mais que seja doloroso, e aí ela vai colher a consequência do que ela plantou, a consequência da escolha, e ela continua persistindo. Imagina se não colhesse, né? Imagina se não colhesse, imagina se não tivesse que arcar. Como que não estaria hoje esse mundo? Porque, gente, fato é uma coisa. As pessoas, todos nós, tá? Nós somos falhos. E nós erramos. Só que nós temos que aprender com o nosso erro. O ideal é a gente aprender com o erro dos outros, né? Ver as pessoas fazendo e falar, não vou fazer, porque se eu fizer vai dar ruim. Mas tem gente que ainda acha que vai ser diferente com ela. E é uma grande... É uma atitude precipitada. Porque em nada nós somos melhores uns que os outros. O que pode nos diferenciar é a dependência que nós temos em relação ao Deus que nós servimos. Que garante que a gente vai conseguir estar firme, estar forte, para suportar e para obedecer, para não passar por situações que vão nos tirar, né, do nosso conforto, como acontecia aqui com Israel. Então entenda que muitas vezes o que você está passando é atitudes que você tomou, consequência de escolhas que você fez. E detalhe, você não foi pega de surpresa. Você foi avisado em algum momento. Em algum momento o Senhor tocou no seu coração, isso aí vai dar ruim, alguém chegou e falou, mas você deixou a carne vencer. E o Senhor nos chama hoje para um novo tempo na presença dele. Para que a nossa carne, ela venha ser realmente colocada sob controle. Nós temos que ser mulheres nós temos que ter o domínio, sabe? Nós não podemos ter mais essa desculpa de que, minha carne é fraca, o espírito tá pronto, mas a carne... Irmã, nós não podemos ter essa desculpa. O Senhor tem nos instruído na palavra, e olha só, tem aí uma série de informações sobre tudo que o Senhor tem. A gente sabe que tem informação desencontrada, mas tem muita coisa verdadeira, verídica e perfeita de Deus para que a gente são os princípios estabelecidos por Ele, para que a gente possa seguir, para que a gente possa tomar um novo rumo. E sempre, irmã, é muito notório, sempre no momento do confronto a pessoa quer virar as costas, porque acha que a palavra, porque é de Deus, porque Deus é bom.
Quando a gente fala Deus é bom, significa que o Senhor, ele vai trazer pra gente só coisas que são agradáveis. Que a gente só vai ouvir de Deus coisas agradáveis. Que nunca a gente vai ser confrontada, que nunca a gente vai ser... que a gente vai ouvir Deus falar e que não vai entrar no nosso coração e nos entristecer. Irmã, tem que confrontar. Aquilo que você ouve, tudo que você ouve tá sempre agradável, algo está errado, porque agradável demais seria uma perfeição que nós não alcançamos, irmã. E quando confronta, fala, como que pode um pastor falar tanta coisa? Gente, eu já vi tanta observação, sabe? Até na própria internet, nos próprios... Tanta gente falando acerca... Olha, isso é uma coisa que eu não entro, é nesse assunto de ficar comentando coisas que aconteceram dentro das igrejas, que estão acontecendo, porque tem um monte de coisa acontecendo. No dia de hoje, só essa semana, eu já vi um monte de coisa acontecendo. Eu tenho a minha opinião particular sobre cada coisa. E eu tenho a minha opinião que é pautada dentro do que eu aprendi como mulher de Deus, na leitura da Bíblia, que eu sou uma mulher que foi discipulada, que eu creio num Deus. E eu vejo tanta gente que aí se coloca na brecha para poder criticar, para ganhar like, para não sei o que. Irmã, sabe, porque isso, porque aquilo. Não, a gente tem que ter uma vida com Deus. Porque o outro... Mas o outro vai pagar o preço dele, sabe? Mas é por causa de que a gente tem que se levantar. Eu acho que a gente tem que se levantar sim, pra gente se posicionar. A gente tem que... Sabe como? De que maneira? É no momento que eu tô aqui no meu canal, o Senhor tá me dando essa mensagem pra dizer o que tá acontecendo é permissão minha. Ou você tá achando que Deus vai só deixar você numa zona de conforto? Eu podia aqui dizer as palavras mais lindas, até inverter tudo, mas isso aqui não seria eu uma mulher de Deus. Eu não sou menos mulher de Deus porque eu não fico comprando briga aí fora, porque eu não fico entrando nessas condições que... Porque, vou falar um negócio pra vocês muito grande, tem tanta coisa acontecendo e o próprio Deus, ele já está movendo. É que às vezes a gente fica achando assim, não, chegou agora esse vídeo, tem que vir já uma réplica. Chegou... Esquece. Esquece, porque o agir de Deus é no tempo dele, da forma dele. E toda essa lambança, tudo esse balaio de gato, tudo sabe, essas coisas, essas coisas que estão acontecendo, que são abomináveis, sabe? No mundo aí fora, seja dentro da igreja, fora da igreja, que o Senhor, ele está vendo todas as coisas e no momento certo ele vai agir. Hoje o Senhor nos chama para dizer que não existe nenhuma situação que seja superior ao mover e agir dele. Que tudo que tem acontecido nas nossas vidas é com permissão dele, com exceção se você é uma mulher que não serve a Deus, aí é uma outra história. Mas se você tem consagrado a sua vida a Ele, se você tem buscado a presença dEle, e se você está conhecendo Deus há pouco tempo e já começou a sentir o peso da responsabilidade dos atos que você cometeu, e você diz, mas nossa, mas eu não estou servindo a Deus? Amém, glória a Deus e aleluia. Só que se alguém prometeu para você que no momento em que você aceitasse Jesus, tudo seria esquecido, tudo seria limpo, uma página nova. Na verdade é o seguinte, o Senhor está te dando uma página nova a partir de hoje, mas toda a escrita, toda aquela história que você viveu, tudo aquilo que você fez, você vai precisar arcar com essa responsabilidade. E o papel de Deus nesse lugar, pastora? O papel de Deus é continuar te dando firmeza e caráter, moldando seu caráter para que daqui para frente você não continue cometendo. E te dando força para cumprir, para colher tudo aquilo que você plantou, para viver com a consequência do que você, de uma forma digna, passar pelo processo de uma forma digna. Ele garante essa dignidade para você e te garante que se você continuar na presença dele, se você continuar servindo ele, se você continuar obedecendo, os erros acontecerão, mas serão em menor escala, você vai diminuindo, sabe, vai mudando, vai errando, são erros diferentes, você não vai estar estagnada numa única situação que não vai te levar a lugar nenhum. A verdade é que as pessoas ficam esperando que Deus venha livrá-las de todas as situações. Entenda? O Senhor, ele vai advertindo cada uma de nós a consequência das nossas escolhas. Porque o Senhor, ele coloca para mim a palavra, mas eu escolho se eu vou obedecer. E o problema é que muitas vezes, na hora de fazer o erro, você fala, é entre eu e Deus, depois Deus perdoa. Ele vai perdoar. O fato de você estar colhendo não significa que ele não perdoou. Mas significa que existe algo que é inevitável, que é a lei da colheita, da semeadura e colheita.
Que o Senhor não vai isentar você, porque não vai isentar você, não vai isentar mim, porque nós não somos melhores que ninguém. Senão ele teria que isentar todo mundo, porque a gente fica querendo ser, nós queremos sempre ser as que... Deus vai passar uma borracha em cima. Mas quando o outro faz, você aponta. Você não quer que o outro... Quando alguém faz alguma coisa contra você, você não quer que essa pessoa pague? Porque é sempre assim. Vai ter... Se Deus for justo, é assim. Se Deus for justo, essa pessoa vai pagar. Mas e o que você fez? Não tô nem dizendo contra essa pessoa. Mas aí você faz alguma coisa amanhã que não é a mesma coisa. Mas é outra coisa. E daí? É erro também. Então nós temos que entender que o Senhor, existe um equilíbrio divino entre tudo que nós fazemos. Não tem escala de melhor ou de maior ou de menor pecado. Não. Tudo é erro, tudo é pecado. O Senhor, Ele olha, Ele sonda os nossos corações e Ele nos fortalece. E se nós nos derramarmos, realmente nos quebrantarmos e quisermos ter uma vida com Ele de verdade, nós vamos nos abstendo daquilo que nos afasta dele, porque a nossa consciência vem de que tudo que é pecado nos afasta de Deus. Tudo que é iníquo nos afasta de Deus. Eu não quero viver longe de Deus. Então eu vou evitar. Se meu problema era mentir, eu vou evitar mentir. Vou não afastar esse espírito da minha vida de uma vez. Sabe? Da prostituição, vai afastar esse espírito da sua vida de uma vez. Eu gostava de ser estelionatário, seja qual for a situação. É erro, tudo afasta da presença de Deus. Tá tudo, sabe? Pastora, você tá colocando tudo no mesmo pacote. Irmão, não tô colocando no mesmo pacote. Quem faz escala é a gente. Achar que um erro é grave só porque você acha que cada um tem uma sua forma de interpretar as coisas. E Deus não vai pela nossa interpretação, graças a Deus. Eu cansei de falar aqui, falo de novo. Teve um pastor que falou isso uma vez e eu não esqueci mais. Você quer que Deus deixe eu viver? Ele quer me punir? Ele deixar eu viver conforme a minha vontade. A minha vontade sempre vai para aquilo que não edifica, aquilo que não constrói, aquilo que acaba... em algum momento dando ruim. Então hoje o Senhor nos chama para um novo tempo na presença dele, para um posicionamento, para que nós venhamos vigiar com aquelas pregações, aqueles evangelhos que não confrontam, que estão sempre agradáveis, porque o Senhor ele tem sempre que corrigir a gente está sempre fazendo coisa errada, a gente está sempre andando no caminho, daqui a pouco a gente quer dar uma entortada e ele tem que puxar a gente de volta para a estrada. Não vai ser você, não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai ser diferente, melhor, perfeito. Não existe. Nós somos seres humanos em construção constante. Que você receba de Deus toda a orientação, que você guarde e cumpra. E não ache que depois é só entre você e Deus, e no momento de colher, começa aquela murmuração, como se você nunca tivesse feito nada. Tá? Você que tem vida com Deus, tá passando por uma tempestade, por uma situação difícil, não adianta ficar, fulana, não, eu já fiz tudo isso, não, alguma coisa tá errada. Tá errado. Com certeza alguma coisa tá errada. E pode ter certeza que não é com Deus. Amém? O Senhor, ele diz, ele diz, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil para mim? Não há. Então, se está passando, é permissão. Por quê? Algo existe aí. Tá bom? Que você venha pedir a Deus força, discernimento, sabedoria, para você passar por essa fase, para não tropeçar na mesma pedra, mas para mudar de nível, sair desse cenário que muitas vezes, irmã, permanece num cenário e é você que quer permanecer, né? Porque esse cenário é confortável para você, mas é abominável para Deus, tá? Então pense nisso. Porque Deus é amor. Mas não é porque ele é amor que ele vai permitir tudo que você faz, não. Porque com Deus não funciona assim. Tá bom? Irmã, que você tenha recebido daí. Eu recebi daqui. Todos os dias, devocional eu me disponho no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, entra no comentário, depois eu respondo, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo nosso devocional. Irmã, fica firme. Se você se viu numa situação em que você realmente, pastor, o que você falou aí tem todo sentido, eu tô passando porque eu plantei, amada, esse é o primeiro passo. Glória a Deus, reconheceu que
é uma plantação. Agora não planta mais esse tipo de fruto. Vamos plantar outros frutos e se tiver que colher algum erro, mas que seja diferente, porque se você ficar errando na mesma situação, isso te afasta ainda mais do Senhor. Amém? Não é porque você cometeu uma vez que você está colhendo agora. Ah, tá muito ruim, vou continuar porque Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Mas é que estar na presença de Deus não te isenta da colheita que você tem que fazer. Mas te faz firme, se você tiver a consciência em Cristo, para que você possa passar por ela e plantar novos frutos, plantar novas coisas na presença de Deus, que com certeza vai construir uma vida com Ele, e se tiver que errar vai ser diferente. E se tiver que passar pelo processo de colheita, você vai estar mais firme, vai estar mais forte, consciente na presença do seu Deus. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional. Graça e paz.